projeto cultural Olhar Sulfuroso tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e ele acontece desde o ano de 2018. Neste ano de 2021, nós fizemos esse projeto de uma forma Olhar Sulfuroso vai às ruas. E foi muito legal essa participação das pessoas que a gente parava na rua para discutir a importância do patrimônio. Porque a gente só consegue preservar com a educação e essas pessoas se sentindo pertencidas a essa cidade. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui uma importância histórica para a comunidade, para uma cidade, para uma região. A gente pode entender o patrimônio cultural como danças, comidas típicas, a música, manifestações populares. A cultura é uma política pública. A cultura, ela é protegida pela nossa legislação. As pessoas deixam de refletir sobre isso. A cultura é tão importante quanto é a educação, quanto é a saúde, quanto é o esporte, a assistência social. Quando a gente pensa na cultura, a gente pensa numa proteção constitucional, é protegido pela nossa Constituição. E quando a gente vai para o patrimônio cultural, a nossa legislação, ela preleciona, ela dispõe uma preservação para esse patrimônio. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente pensa nas tradições, a gente pensa nas manifestações populares, a gente tem que refletir que todas essas manifestações, elas fazem parte aí da nossa história e elas são protegidas pela nossa legislação, elas são protegidas pela nossa Constituição. E a gente começou a fazer essas intervenções na Zona Sul de Poços de Caldas. E depois a gente foi para a Zona Leste, depois para a Zona Oeste, no centro. E é notável essa discrepância de fala através das regiões de Poços de Caldas, que de fato na Zona Sul e na Zona Leste, o conhecimento, a educação, o sentimento de pertencer a essa cidade, há uma fala mínima, há uma fala restrita. Quando a gente caminhou já pela Zona Oeste e Centro, a gente encontrava outros tipos de pessoas, determinadas classes sociais, determinados conhecimentos educacionais, a fala já muda. Então a gente vê como há mesmo um distanciamento entre regiões do nosso município. E isso deu força para que o Olhar Sulfuroso agora tenha outro olhar para poder chegar até essas pessoas. Poder mostrar para a população que a nossa cidade tem uma grande preocupação com a preservação do patrimônio cultural e, mais do que isso, para que a população saiba dessa descentralização, ou seja, dessa proteção descentralizada. Não são só os imóveis, os patrimônios centrais de Poços que são protegidos. A gente vai para os bairros, a gente também encontra casarões seculares, a gente encontra ruas que têm lá o seu patrimônio protegido. Isso não é só na região central de Poços, isso também estão nos bairros e a população praticamente desconhece essa proteção. O projeto Olhar Sulfuroso, ele realmente nasceu com a vontade de cuidar, preservar e conhecer mais da história da cidade de Poços de Caldas. Eu sou Poços Caldense, nasci aqui em 1983 e sou completamente apaixonada pela história e pela nossa cidade, pela riqueza cultural e ambiental que nós temos. Então, o Olhar Sulfuroso, ele é um curso que tem duração de 3 meses, que dá aula de fotografia e preservação patrimonial. E a gente fala sobre patrimônios materiais e imateriais da nossa cidade. E depois a gente vai fazer uma caminhada por esses patrimônios, os fotografando e registrando. Como é que está esse patrimônio hoje? E mais, ter isso reconhecido pela própria população. A gente teve situações nesse bate-papo de rua, onde a mãe estava sentada com as filhas e também com o avô, e ela poder falar assim, que em determinado momento da vida, o pai dela levava para que ela vivenciasse a questão cultural naquele patrimônio e na praça. E depois saber que isso
é também vivenciado pelas filhas, a gente verifica uma situação de pertencimento da cultura, do patrimônio a essa comunidade. Então, como o projeto já funciona há 4 anos, né? Ele já tem execução. Então, a cada ano, a gente tem uma nova percepção da cultura, da identidade e desses patrimônios tombados ou inventariados. Nós temos uma lista grande, são em torno de 216 patrimônios, dentre materiais e imateriais da nossa cidade. E muitos deles desconhecidos, e até por conta disso mesmo, ainda é, com problemas de descaso, com falta de cuido, e o que nós queremos para a nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente ter uma percepção educativa para gerar pertencimento e assim conseguir preservar a nossa história.